Começou! Mais um Nessa Obra Tem B.O. Gente, e aqui a gente tem que começar como, né? Mostrando quem nós somos pra esse povo maravilhoso. Ao meu lado ele, lindo, fofo, incrível. É um queridão de Jesus. E cortou o cabelo, tá tão bonito do que você Gostou? veio cortar. Não, tá mais peraí, vou moderno, mostrar aqui, mostra ó, lá ó, como ó. tá moderno. Aí eu fiquei com inveja, cortei muito também, ó. Mostra também. Tira um pouquinho o fone, amigo, só pra mostrar Só pra o detalhe. mostrar. Olha, que isso, que né? gatona. Que isso, a gente tá muito produzido, Mostra né? o meu corte Tá muito. depois. Detalhe que a gente O ainda não convidado já sabe. tá se É, entregando se entregou, aqui. Adoro, assim que eu gosto. cuidado. Assim que eu gosto. E com vocês, com esse corte Eu nem maravilhoso te falei teu também. nome. Deixa eu falar teu Mas nome eu vou falar o seu primeiro. primeiro. Marcos Ih, Trajano, grosseira maravilhoso. dessa. Inigualável, lindo, de uma sonsinha verde do pântano que eu amo. Exatamente. Tá Tá parecendo maravilhoso, um por baixo. desculpa. E ele, Avner Posner. Por favor, coloca o roubo dele aqui embaixo, por gentileza, o nosso, queridos. né? O nosso, né? O amigo? nosso. E hoje a gente tem um convidado que, meu Deus do céu. Ele é um astro, meu amor. É um astro. Ele é... Domina a galáxia. Domina a galáxia. Vamos pegar uma carona? Nessa cauda de cometa? Vamos pegar carona nessa cauda de cometa, ver a Via Láctea, a estrada tão bonita. Galáctico, Porque ele é assim, galáctico. além de galáctico, ele é um galã, né? Galã não, amor. Não? É um galazo. Seja bem-vindo, Pedro Galazo! Eu amei. Amei. Amigo! Seja bem-vindo! Que delícia ter você aqui com a gente, meu amigo. Que felicidade, porque a gente é muito seu fã. Total. Né? Eu sou de vocês. De verdade, vocês sabem disso. Sim, que bom. A nossa relação tem muito tempo, né, amigo? É. E, assim, muita alegria ter você conosco, assim, para poder falarmos um pouco da sua trajetória, que é linda. Que é linda. Que a gente tem, assim, muito carinho, muito orgulho de acompanhar lá desde o início, né? Nós que estudamos juntos na faculdade e, assim, ver o caminho que você tá trilhando, assim, só nos enche de orgulho, de amor. Você é um cara incrível. Você realmente Tá de é parabéns, galáctico. tá de parabéns. E ver a pessoa lá do pessoal, lá do profissional, é muito gostoso, né? Que é muito diferente, né? Mas igualmente incrível, Pedro. Igualmente Temos que incrível, dizer, né? igualmente Sim, a gente tenta. Ah. Gente, obrigado. Eu tô muito honrado, de verdade, por esse convite. Eu amo falar sobre o meu trabalho e sobre aquilo que o meu trabalho, o nosso trabalho pode proporcionar para as Sim, pessoas. sim. Então, claro que eu topei estar com vocês. Ah. E parabéns por esse podcast que incrível. delícia. Que fique por muitos e muitos anos Amém. e que vocês tenham muito sucesso. Amém. De verdade, eu tô muito feliz. Obrigado. Obrigado. amigo. Tá preparado? Eu estou sempre preparado. Moleque, gosta assim, que ele chega isso? como? Pra botar pra Chegou Antes da chegando. gente continuar, posso fazer uma surpresa? Claro! Porque eu trouxe um item de decoração para decorar o podcast de vocês. Que delícia! E é claro que eu não sou boba nem nada para fazer um jabazinho. Sim! Siga o exemplo do Pedro, tá? Os próximos convidados, por favor. A gente gosta de mimo, a gente gosta. Olha, é um produto que a gente vai lançar ainda em novembro. Novidade. Ah, não acredito. Vocês Exclusivo vão ter assim. em primeira mão. E a gente vai fazer esse lançamento para Depot, em São Paulo. Uhum. Que é um colar de mesa. Ai, que lindo! Pedro! Amigo, Tem cerâmica, ai, um item, um muito papelzinho obrigado. aqui. Ai, que Não, lindo. tira. Joga no chão. Ai, amei, Eu não sei se eu posso amigo. apoiar na mesa. Vamos É apoiar aqui na maravilhoso. frente. Bota na Pra frente. ser destaque. Olha, dá um zoomzinho. Olha o SMR na mesa, mas a gente, Pedro, você arrebenta, né? O nome desse colar é colar cocar, que eu fiz em homenagem aos nossos ancestrais indígenas, os povos indígenas, que eu me apropriei da arte deles, do uso da cerâmica, e em retribuição eu falei, bom, então eu vou fazer uma peça em homenagem, Maravilhoso. Que lindo, agradecendo amigo. essa minha apropriação. E é isso, E o colar cocar. respeito, né? Ah, pela completamente. ancestralidade. Que lindo. Completamente. E feito toda a mão, provavelmente, Toda né? mão, toda mão. É só essa parte daqui que ela é feita no torno, mas os amassadinhos é feito com a mão e tem a forma dos meus dedos. Sim. Então é uma Maravilhoso. impressão mesmo. E Completamente. que leva você também junto, né? Porque a sua total. forma, São não só dedinhos pelo de projeto, Pedro. São né? dedinhos de Pedro. As Eu marquinhas. Ai, gente, que coisa mais linda. Tô apaixonado. Obrigado, amigo. Amamos, Você amamos. é um Que, artista. ó, que traga muita sorte. De Amém. Por favor, já trouxe. Olha o que trouxe aqui pra gente. Não, pô, só que você tá aqui, meu amor, a sorte já tá com a gente, meu Agora, amor. sensualiza pra câmera, fala o seu arroba, Por favor. né? Porque, sim. galera, aproveita, vai lubrificando. Se hidrata. A galera de casa precisa conhecer os outros produtos Uhum. de Pedro, que são assim, ó,
Calma que depois tem a introdução da Maravilhosos. bio, o Pedro vai falar um Sim, pouquinho de quem ele é, o que ele fez, quantos prêmios já ganhou. Ah. É um negócio de louco, né, É um negócio amigo? de louco, gente. É um negócio de louco. Fale só, Então vai, amigo. Pedro, Bota o dedinho habla. pra baixo. Adoro fazer isso. É, vai. Me sigam. @estúdio Pedro Galazzo, estúdio com S mudo e Galazzo com um S só. Olha, Toda- maravilhoso. Entregou tudo, né? Já tá com legenda, gente? Porque tem que ter, tem que ser, né? vai ser internacional, Já meu já vão amor. entender, já vão Sim. entender. Pedro, habla pra gente. Conta um pouquinho da sua Conta. história, amigo. Como é que você entrou nesse mundo da arquitetura e como é que você migrou pra parte de imobiliário? Conte-nos tudo. Tá, vamos lá. Vou fazer uma retrospectiva aqui da minha vida. Eu entrei na faculdade muito cedo, com 16 anos de idade, e a gente entra, imagina, 16 anos de idade, eu não sabia nem né? o que eu queria ser, o que eu ia comer no dia seguinte. Aham. Mas aí alguma coisa me falou, tipo, Pedro, faz designer de interiores. E aí eu fui, assim, sem muita esperança, sem acreditar muito, porque primeiro que eu tinha que entrar numa faculdade, Sim. por pressão e tal. E segundo que eu acho que era o caminho natural, porque a gente tem muito essa cultura, né? Sim, Termina a sim. escola, vai Vai direto pra pra faculdade. faculdade. E aí comecei a fazer design de interiores. No finalzinho, eu senti a necessidade de partir e migrar para arquitetura, porque para mim era um caminho muito natural. E aí comecei a fazer arquitetura. Uhum. E aí, imagina, adorava arquitetura, a gente sonha na faculdade, é Sim. maravilhoso. E aí, na metade da faculdade, eu queria, enfim, experimentar algo diferente, poder viajar e não ficar só preso ao Brasil. Foi quando surgiu a oportunidade de eu poder estudar em Oxford, na Inglaterra. Meu amor, dá gente. licença. Jogou Oxford, assim, como quem não quer nada, né? Desculpa. Gosta assim. Não, porque assim, eu sempre tive. Enfim, eu antes. No meio do começo até o meio da faculdade, para mim, eu ia trabalhar num grande escritório. Sim. Você pensava nisso, trabalhar com arquitetura Era o mesmo. foco. Arquitetura mesmo e arquitetura grandiosa. Sim. Eu queria ir para o macro. Sim, Então, legal. eu pensei, ok, se eu quero ir para um Frank Gehry ou Zaha Hadid da vida, eu Sim. preciso estudar nas escolas que eles dão aula. Eu preciso estar Que lá visão fora. incrível, Nossa, legal, né? E aí, eu fiz uma negociação com meu pai. Eu falei, Papai, ajuda aí, papai e mamãe. Fui, passei na prova e falei, eu quero fazer... Eu fiz 1 ano e meio, 2 anos de faculdade lá, para eu ter essa experiência e depois voltar pro Brasil para formar aqui no Brasil. Beleza, aconteceu. Só que quando eu cheguei lá, eu fiz assim, foi um choque arquitetonicamente, culturalmente, absurdo para mim. De mercado também, né, amigo? Acho que não tão de mercado, acho que mais de ensino e como eles olham a arquitetura em si. Legal. Porque lá, acho que lá e no mundo inteiro, eles lidam com a arquitetura. Existe um movimento chamado arquitetura total, designer total, que foi um movimento muito forte na década de 50, 60, aquele período modernista, onde o arquiteto tem que fazer tudo. Tanto que quando a gente olha para os trabalhos de Oscar Niemeyer, enfim, Frank Gehry também, Sim, e os outros grandes, arquitetos, né? eles desenham desde da estrutura, passando pelo paisagismo até o mobiliário. Uhum. Então, lá fora, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil tem os complementares, Sim. o que eu não sou contra, sou super a Sim, favor. sim. Só que é uma visão lá de fora, e era uma visão que eu estava aprendendo. E eu Que te entendi- faz crescer também, né? Que também te faz Entender que é crescer. importante abrir os horizontes dentro da arquitetura. Porque te forma um arquiteto pesquisador. Porque a partir do momento que você estuda, sabendo que você só vai fazer interior ou construção de casa, você não quer estudar os outros setores. Sim. Você não abre o leque, né, na Você não verdade. abre o leque. E lá não, lá eles forçavam a gente a abrir o leque, o que foi ótimo. E aí eu entendi que eu também podia ir pro micro. Sim. Também não, que eu deveria Deveria. ir pro micro. Falei, gente, é isso. E aí eu me apaixonei. Eu falei, gente, é mobiliário. Aí eu quero se fazer. encontrou É porque e... às vezes eu penso o seguinte, amigo, tipo, quem pensa muito no macro, esquece o micro. Uhum. E, por exemplo, o nosso escritório, que trabalha muito com interiores, pega desafios enormes, porque quem pensou na estrutura, Não no pensou prédio, no micro, né? não pensa no micro, não pensa isso numa aí. melhor posição de televisão, não pensa num espaço apropriado para um quarto, para um closet, o banheiro. Então, assim, isso que você traz é muito importante pra Não, gente pensar E isso. Marquinhos, além disso, por exemplo, vamos lá, um arquiteto que desenha uma casa. Ele desenha uma casa, ele desenha uma sala específica. Sim. Depois é muito mais trabalhoso eu tentar achar uma cadeira para incluir naquela arquitetura do que se eu, quando eu desenhei e pensei na Você casa, já já pensava- Já tá pensei pensando ali. no Com tipo certeza. de mobiliário que eu vou fazer.
A gente tem exemplos, a Lina Bobardi fazia muito isso, ela desenhava toda a arquitetura já pensando naquilo que ela ia Vai colocar colocar lá dentro. dentro. Então, assim, Isso é tão legal, cara. faz muito sentido. Faz É um total contexto sentido. completo, Faz né? Você total entrega o sentido. pacote fechado. Isso é Exatamente. importante. E acho que é um desafio pra você. Com E é certeza. satisfatório também, né, amigo? A Ah, gente é poder muito. acompanhar até o finalzinho. Dá mais trabalho? Dá, Mas aí a gente garante um resultado. Sim. E você é de completo excelência. pro cliente, E né? também uma coisa legal, obriga, entre aspas, né? O cliente fecha o projeto, que assim, você não pode comprar numa loja, vai ter que ser esse, porque é esse que Sim, faz sentido tá pra pensado você. para esse projeto. Entendeu? Então, assim, acho que faz mais sentido que a gente sabe. A gente trabalhou com arquitetura, Sim, eu trabalhei com sim. arquitetura. Do projeto do render até o executado. Oh, meu meu Deus. amigo. É Tem pra isso que EDO, estamos aqui, tem né, amigo? EDO. É pra isso que estamos aqui, pra mostrar que entre o projeto e a execução tem um caminho longo e muitas etapas. Eu vou aproveitar só a oportunidade de falar, sigam o Nessa Obra Tem BO. Por favor. Sigam no Instagram. Por favor, se inscrevam no YouTube. É muito importante que vocês se inscrevam no YouTube, que vocês ativem o sininho, compartilhem, ajudem os seus amigos a propagar esse assunto que é tão importante, que é desglamorizar, né, amigo? Exatamente. Você a que se profissão. sente representado pelo que a gente fala aqui no podcast, perde esse medo. Compartilha com a gente o que acontece, os BOs, os problemas, que a os gente quer anseios. ajudar realmente a gente quer quem ajudar, tá, né? nos escutando, nos Pra quem tá acompanhando. começando, pra cliente. Sim. E é isso. E aí, amigo, nesse processo, né, que eu sei que foi um processo longo, de muito aprendizado, a gente estava sempre se acompanhando, você migrou para mobiliário. Isso. Como é que foi esse caminho? E aí, na verdade, quando eu voltei da Inglaterra pro Brasil, eu entrei já estagiando numa grande marcenaria, Serpa, Domingos, um beijo. que Foi o delícia. melhor chefe que eu tive na minha Olha vida. que maravilhoso. Gratidão é tudo. Nossa, eu de estagiário fui para cargos altíssimos lá e Pô, foi que lá legal. que eu tive o contato com a madeira e foi onde eu conheci esse insumo que fez toda a diferença na minha vida. E aí eu falei, só rechaçando, Enaltecendo, reforçando, reforçando, né? reforçando mesmo a vontade de querer ser designer e trabalhar com madeira. Hoje eu não trabalho tanto assim com madeira, mas a madeira ela abriu muitas portas. Vou dizer uma coisa pra você. Aprendi muito sobre madeira acompanhando os seus stories no eu Instagram. difundi, Você fazia isso assim com maestria, Sim, falar das obrigado. lâminas, falando da E de madeira uma interna. forma muito leve. Sempre Sim, foi leve. sim, Então não era algo sim. complexo. Era Pedro falando sobre o que ele gostava. Sim. Sempre Você via foi acessível, amor ali, assim, brilho. gostoso. Então, e aí isso eu agradeço ao teatro. Eu fiz 10 anos de teatro, Sim. dos 10 aos 20 anos de idade. Então, assim, o teatro me ajuda muito nessa comunicação. Importante, né, o teatro. Ele foi importantíssimo na minha vida, importantíssimo. Acho que todo Até mundo pra você deveria se fazer. conectar também com seus futuros clientes, Exato, digamos assim, né? Exato. Não, e também conecta com o Pedro professor, o Pedro coordenador, o Pedro que fala. Eu acho que faz todo sentido na minha vida. Antigamente eu via que não fazia muito. Fiz teatro, não trabalho. Vou Cara, usar faz onde, todo né? sentido. O Faz teatro a todo Usa gente todos usa, os eu dias. fiz também, assim, um ano só, mas assim, o quanto traz pra gente uma desenvoltura na comunicação, Sim. com as pessoas à nossa volta, não só profissionalmente, Sim, sabe? sim. Com os amigos, com a família. É Você importante para consegue, crescimento, né? Sim, ter aquele time de parar pra ouvir o outro, a sua vez verdade. falar. E isso é muito legal. E aí, né, você passou por essa experiência nessa E aí empresa. depois da Serpa, aí beleza, eu passei pela Serpa, aprendi muito e falei, bom, chegou a hora de eu caminhar solo, de eu realmente assumir a arquitetura, porque eu trabalhei com arquitetura durante muito tempo, e focar no designer de mobiliário, no desenho de peças. E aí fui me especializar, obviamente, porque eu queria ter essa experiência de fazer pós-graduação. Fiz uma pós-graduação incrível no IED Rio, quando era na URCA, que agora a gente está no consulado italiano. É importante falar isso. Exatamente. E aí fiz espaços efêmeros lá, fiz design imobiliário. Depois eu achei que seria necessário trazer a arte pro meu trabalho. Fiz parquelagem durante 2 anos. Uau. Tanto que a cerâmica entrou na minha vida pelo parquelagem, Uhum. pelo curso que eu fiz de escultura 3D com a Fabiana. Beijo, professora. maravilhosa. Beijos, Fabiana. Beijo, Adoro. Fabi. Maravilhosa. Então, assim, eu sempre tento agregar novos materiais e estudar sempre, cara. Eu acho que o segredo é sempre estar estudando, sempre estar procurando novas perspectivas, porque isso soma muito pro trabalho final. Sim, e o que eu acho incrível que você faz é a mistura de materiais. Eu adoro. Eu acho maravilhoso, sabe? Eu tenho uns trabalhos seus com cerâmica que tem Sim. tipo uma Palha, eu tô com uma palha ainda, palha. aquele da palha Cara, linda. eu fico assim apaixonado. Os seus móveis, sabe? Eles contam uma história, não é só algo ali. Porque eu acho muito importante ressaltar que, assim, fazer mobiliário é uma arte. Não adianta. Tem que ter um pensamento de design que você vai pensar não só na estética, mas em toda a
funcionalidade, que é o importante do mobiliário. Sim. Que a estética é legal? É. Agora, eu acho que assim, uma cadeira que você não sente seja confortável, ela vai ser uma peça de museu. Tem toda a Então. ergonomia, né? Pra você trabalhar na peça, Sim. aplicar o técnico pra poder depois... Cara, a estética, Na estética. é o último tópico. É o último ponto, né? A estética, ela vem com todo o processo que é projetar e desenhar um móvel. Olha que legal isso. Então, assim, no meu processo criativo, eu acredito que é de bastante Sim. pessoas e gente, eu acho que todos os estudos que acontecem antes levam a... O desenho, ele chega, ele Sim. nasce, porque é tanto trabalho que a gente faz, desde a conceitualização da ideia, que função a gente vai fazer, quais são as técnicas de ergonomia que a gente vai aplicar no desenho. Uhum. No final, o desenho tá pronto, a gente só vai dar uma refinada. Como é que começa? Cara, começa o tempo inteiro. Eu tô aqui olhando pra Sim. vocês, eu tô vendo uma estante. Pensando já Olha, numa maravilhoso. possibilidade. Estante Trajano. Estante Trajano. Gostei do meu nome. Olha, gente, vou Gente. comprar uma estante com o meu nome. Que isso? Começa o tempo inteiro. A gente tá sempre olhando, pelo menos eu. Eu Sim. olho tudo eu vejo a forma, a plasticidade daquilo, eu acho interessante. Então, tudo é motivo Referência, pra né? desenhar. Tudo é inspiração. Tudo é Isso é legal. A gente fez uma palestra na Estácio, você também, Sim, né? Na maravilhoso. Semana de Arquitetura e Design, que foi maravilhoso. A gente falava muito sobre isso para os alunos que estavam lá no processo dentro da faculdade. Tipo assim, olhem, observem, Sim. leiam. Sejam Tem que, curiosos. tem que ir nas mostras, tem que estar acompanhando as tendências, porque você cria esse Uhum. olhar conforme você vai trabalhando ele. Claro É. que é um dom, né? A gente... Uhum. É um dom, Discordo um mas pouco, você... Precisa ser treinado. É, né? você vai Concordo. Precisa ser trabalhar, treinado. você vai trabalhar aquilo ali. Eu acho assim, eu falei que é um dom porque no sentido assim, tem gente que já nasce com esse olhar e vai aperfeiçoando, trabalhando tecnicamente. Exatamente. Tem gente que não tem esse olhar e estuda e consegue, Sim, sim. sabe? Mas assim, o olhar, ele tá muito ligado àquilo que você consome, a como você direciona o seu olhar. Uhum. Por que eu falei que eu discordo? Eu fiz uma pós com o Charles Watson lá no Parque Lage, e pra quem conhece Charles Watson, esse homem maravilhoso, ele tem uma máxima muito interessante, faz muito sentido. Que ele fala assim, gente, não é que desce o santo e... Uhum. Tanto que ele detesta a palavra criatividade, ele fala que... Sério? ele fala assim, Pedro, você é muito criativo. Não, você é esforçado, você trabalha, você estuda, e aí isso reverte no Exato. desenho. Nossa, Adorei. Então, valoriza, na verdade, o seu processo Sua todo. Não é trajetória, nada né? dado de Porque graça. as pessoas acham, tipo assim, ai, nossa, você acordou e desenhou essa caneca? Não! Não. Até porque isso desvaloriza um pouquinho, né? Não, A completamente. trajetória, né? Agora, Porque se estuda muito, a gente é, estuda sozinho, muito. não. E faz muito sentido isso que Charles fala, porque assim, ele mostra os milhões de cases, pessoas que foram alunos deles, e realmente, tanto que ele fala que a pessoa só consegue iniciar o seu traço depois de 10 mil horas trabalhadas. Então, Uau. assim, que seriam 10 anos. Aham. E faz muito sentido. Sim. Agora que eu tô começando a entender qual é a minha característica e quais são os meus... Nossa, Muito legal. olha Os isso. meus, muito assim, legal. aquilo que define meu trabalho. Porque quando eu me distancio dele, eu consigo enxergar, porra, isso faz sentido. Agora eu entendi qual é o O caminho. processo todo, né? O processo. E realmente, assim, as pessoas acham que a gente que trabalha com a parte criativa, desenha quando quiser. Não, cara, eu Não. acordo 8 horas da manhã, eu sento a bunda na cadeira Tem uma rotina, Pra né? fazer acontecer, né? pra fazer acontecer. Porque esse treino, ele leva à perfeição. Sim, e é legal que você falou, quando você estuda a trajetória de muitos artistas plásticos, arquitetos, você vê que ele vai criando a personalidade dele artística com o passar do tempo. Exato. O que me chocou muito foi quando, pela primeira vez, eu vi uma amostra do Mondrian. Uhum. Você olha Mondrian, você reconhece hoje o Mondrian em qualquer lugar. Sim. Pela escolha de cores, pelo traço, pelas formas retas. Mas quando eu fui nessa exposição, eu falei, cara, ele fazia trabalhos abstratos, foi só quando ele se encontrou. Uhum. Ele fazia muita paisagem, ele Sim. ia para um caminho mais, sabe, humano ali, e você entende que, assim, tudo é uma construção. Você vai formando Uhum. o seu eu, quanto artista, quanto profissional, com o passar do tempo. Sim, Não o é de uma próprio- hora para outra. O próprio Kandinsky, tem o Kandinsky antes do Chá de Uhum. Santo Daime e o E Kandinsky depois, depois sim. do Santo Daime. E a exposição que ele tem permanente no MoMA, lá em Nova York, mostra muito isso. A gente começa lá em cima são os trabalhos dele antes do Chá de Santo Daime, que ele realmente tomou, foi uma história verdadeira. sim. E abriu ele a ficou- mente dele pra uma Que ideia ele ficou e nunca mais voltou. bitoladão. Uhum. E nunca mais voltou. Então, assim, você descendo o MoMA de Nova York, o MoMA não, perdão, o Guggenheim. Então, você descendo, aí você consegue entender perfeitamente o desenho super cru dele. Aí tem aquela... depois do modernismo A e chave tal. que virou, né? Cor, desenho, e aí foi o que ele criou realmente pra Isso vida é dele. maravilhoso. Porque se você vê Kandinsky antes do chá,
meu, quem é esse Quem cara? é? Você olha uma obra dele e fala assim, Toma não logo sei esse de quem chá, meu amor. é. Toma logo alguma. Exatamente. Eu queria pedir à produção exatamente. para mostrar um pouquinho dos seus Ai, trabalhos, vamos. por Deixa favor. eu só falar de duas empresas Claro, que eu claro. Vai lá. preciso falar, que são maravilhosas. E aí que faz parte desse meu trajeto Sim. como profissional. Que aí entrou o IED na minha vida, porque eu fiz a primeira turma de design imobiliário lá. E aí, recente, tem 1 ano e pouco, eu fui convidado para coordenar o curso Uau! de Maravilhoso. design imobiliário brasileiro, que assim, eu aceitei com muita honra, porque o IED, para mim, é uma das maiores escolas de De design referência, do mundo. sim. E quando eu redesenhei esse curso, eu quis redesenhar voltando muito pro Brasil. Porque a gente tem uma referência muito de o que é lá Sim. de fora, e a gente não absorve e não entende as potências E que a temos gente uma tem riqueza no tão Brasil. grande no Sim, nosso país, tanto né? cultural quanto de revestimentos Não, materiais, e voltado né? pro design imobiliário também. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi inserir o brasileiro, o design imobiliário brasileiro, Uau. e focar nos nossos materiais, nas nossas potências fabris e em todos os insumos que o Brasil tem, que é super rico. Porque o designer, ele conta a nossa história. Sim. O designer, ele conta o nosso momento. O designer é muito político. Sim, O designer, com certeza. ele... Como é que é o nome? Eu que eu só penso em inglês agora. Luciana Gimenez, fica à vontade. Ele traduz. Aham. É que eu falei, translator. Pode falar, a gente depois traduz. Ele traduz o momento que a gente passa. Então, Ele assim, data, né, também. Eu perfeitamente, gosto disso, assim, ele data. Adorei, ele data. Quando você Foi estuda a cirúrgico. história da arte, a história da arquitetura, É, você é. vê que as transformações acontecem É. junto com transformações mundiais. Sim. Exato. Né, com a atmosfera Exato. mundial. Isso é as muito legal. guerras trouxeram muita inovação Sim, pro design, sim, inclusive. Sim. E aí a ideia foi justamente essa, e a gente coroa o curso com uma imersão na Amazônia de 5 Uau! dias. Nossa, que maneiro. Porque antigamente Ai, a quero gente fazer esse fazia. curso, por gente, favor. pelo amor de Gente. Deus. Porque antigamente a gente fazia uma viagem a Milão, só que não cabia mais para esse novo conceito de curso que a gente. Brasileiro, né? Brasileiro. E aí Nossa, eu que legal. propus pro pessoal do IED, gente, vamos fazer uma imersão na Amazônia, porque faz muito mais sentido o cara aprender na marra lá, Gente, a que dar valor máximo às nossas isso. florestas. e aos Agora eu nossos tenho uma pergunta para te insumos. fazer em relação a esse assunto. Você começou a ter um olhar mais voltado para o nosso país quando você foi para fora ou isso sempre aconteceu? Quando foi pra fora, sem sombra de dúvidas, porque a gente só reconhece o nosso país quando a gente Exato. Uhum. sai. Quebra a Exato. barreira, né? E aí, quando eu comecei a escutar a galera de lá falando super bem do Brasil, eu falei, nossa, sério? Acho que eu tô esquecendo de enaltecer meu próprio país, Exato, né? porque Minha própria cultura. Quando a gente tá aqui e não sai, não vai lá pra fora, a gente, nossa, Itália, design italiano, Uhum. escandinavo, maravilhoso. Quando a gente vai pra lá, fica xoxo, que é Sim, xoxo pra Porque é eles. o normal, é o básico Sim. de É lá, o né? básico. Claro que a gente tem que valorizar que esses lugares, esses países, eles trouxeram, mudaram a forma, né, do mundo enxergar a arquitetura, o design. Mas, é assim, impossível falar da história do design imobiliário Sem falar. sem falar Exato. dessa galera, porque foram eles que Sim. começaram. Só que depois, o Brasil ele se sobressaiu bastante. A gente teve uma década de ouro, que foi o período do modernismo. Baixou, depois agora, com os irmãos Campana, que a gente Sim, voltou São a ser maravilhosos. quem nós somos lá fora. Então, assim, é Exatamente. claro, é impossível falar do designer sem falar da Europa, Sim. do leste europeu. Mas o Brasil tem o seu... Claro. o seu Então, a nossa potencial. visão, né, É. vista pelos estrangeiros, nossa visão atual de design de imobiliário é boa, é positiva. É super, Super, positiva. Olha, gente, isso é bom. A gente bate... Porque é diferente, mas é assim, Uhum. italiano e Brasil. Nossa, É- que legal. Os nossos profissionais É. brasileiros estão no mundo, É, querido. gente, Aí, ó, só a gente expõe, respeita. expondo aí o mundo afora e é muito legal. Não, e é legal também, assim, você fazer uma exposição internacional e você ver que o seu produto brasileiro tá do lado de um produto também internacional, italiano. Com o mesmo destaque, a com mesma mesmo importância. porque eles realmente dão esse destaque pro Brasil. Então, imagina, as exposições que eu fiz lá fora, cara, é maravilhoso. Você tá junto com pessoas que você tem como... Sim. Referência, como como referência. ídolos. Exatamente, E exatamente. ele te trata de igual para igual, porque somos E tem o iguais pra reconhecimento, Sim, né? Sim, total. Temos premiações também, né? São quantas, Ai, Pedro? Cara, são mais de 11. Ai, gente. Aquela, me dá uma zinha, por Vocês favor. sabem, cara, e vocês sabem de uma coisa? Eu, no início da minha carreira, eu era muito focado em ganhar prêmio. Uhum. Porque pra mim, eu achava que ganhar prêmio era o selo de bom designer. É um reconhecimento, né? Mas com o tempo, eu fui entendendo que, assim, os prêmios mais importantes para serem ganhados ou ganhos Uhum. são os prêmios onde quem vota são os nossos iguais. Exato. E não pessoas que conhecem o designer. Uhum. Então, depois, durante muito tempo, eu fui focando em premiações onde eu sei que os meus iguais vão avaliar o meu produto.
E aí, e com essa mentalidade, eu falei assim, gente, ganhar prêmio por ganhar prêmio, beleza, eu ganho um prêmio, mas não vendo. Qual é o O sentido? que tá acontecendo, né? Então, e aí depois que eu me realmente desencanei, aí foi prêmio atrás Só de prêmio. sucesso. Engraçado, Legal. porque eu realmente fui focando nas premiações que eu sei que tem o seu destaque e que eu sei que é importante desse feedback pra mim. Uhum. E aí aconteceu, nossa, muita coisa. É aquilo, quando você descansa naquilo, né? Quando você acredita no teu porque trabalho. a gente Vai é muito- natural. A gente é Exato. muito ansioso, a gente quer fazer nós. A gente quer... todo- Eu que tenho um pouco de ansiedade. Temos todos um pouquinho. E aí, imagina, aí começou prêmios internacionais. O primeiro prêmio importante que eu ganhei foi na Arte Basel, em 2016, se eu não me engano. Foi a cadeira Ubá, na verdade. Eu fui super sem, esperando nada, assim, nada. E aí eu recebi essa notícia. Isso é o melhor, né? Eu falei, gente, como assim? Arte Basel, Miami. Como Estava lá assim? belíssimo, né? Maravilhoso. Aí eu falei, pô, tô no caminho certo. Sim, Tô no é com caminho o passar certo. do tempo que a gente vai entendendo, se achando, Sim. reconhecendo os melhores Sim. lugares, até pra gente mesmo se enxergar. Sim. Se colocar no É, mercado. porque é legal, é importante. óbvio. É tanto que eu só fui reconhecido no meu país, as a prêmio, como um prêmio agora recente. Tem 2, 3 anos que o Biombo Joaquim ganhou o Museu da Casa Brasileira. Então, assim, eu antes de ser reconhecido no Brasil, eu já vinha ganhando prêmios lá fora. E aí, eu queria, né? Pô, Brasil, me olhem. favor, meu país, me né? nota. Enxergue, né? E aí, ganhei no maior prêmio do Brasil, que é o Museu da Casa Brasileira. Sim. Eu falei, cara, beleza. Agora eu cheguei volto. em casa Agora eu de volto, volta. né? Não, aí eu segui meu coração, porque, ok, eu fui reconhecido no meu país, que é o que a gente quer Claro. ser reconhecido. Aí veio o prêmio da Itália. Enfim, Vamos vários. mostrar algumas peças, você vai enfim, falando assim, vamos. Vai essa ganhou pontuando. prêmio ou não. Produção, ai, gente. Olha assim, mão, Gente, já- maravilhoso, né? maravilhoso, É galã, lindo. é galazo. É galã, adorei. Então, esse estante, Biombo Estante Joaquim, que Eu sou apaixonado por ela. Ganhou a Award Design da Itália, Que é que é um prêmio maravilhosa. italiano maravilhoso, e ganhou o Museu da Casa Brasileira. Foi com esse prêmio que eu fui realmente reconhecido aqui no Brasil. Essa é a banqueta Ubá, que foi a banqueta que ganhou o Arte Basel. Que tivemos na ProUp, né? Tivemos Que a tivemos honra na de ter na ProUp, ProUp. é verdade, Maravilhosa. verdade. Ale, Cadê? Beijo. Miriam, beijo, amo vocês. Tivemos a honra de ter, botamos na vitrine, foi super bem aceita. É, Tipo, verdade. nossa, que Me diferente. corrija se eu Isso era estiver muito errado. legal. Foi a primeira peça que teve o maior destaque? Essa A foi banqueta Ubá. minha primeira peça e a primeira peça que me trouxe o maior destaque. Então, assim, Oh. a Ubá, eu tenho uma Um paixão. xodózinho Porque pra ela ela. me trouxe muitas coisas que eu precisava ter para seguir. Sim. Ela me trouxe reconhecimento internacional e ela me trouxe a certeza de que, Pedro, vai por esse caminho, Uhum. que acho que esse caminho é o que você vai Que querer lindo. fazer. Eu acho que foi o cara. nosso primeiro contato com o Pedro Design de Imobiliário, Exato. né? Sim, sim. Porque, foi. na verdade, você já estava em todo o processo, mas foi quando você passou pra gente, quando veio a peça, que a gente falou, nossa, linda, vamos Exato. botar na loja. Maravilhosa, Foi maravilhosa. exatamente a transição pra Exatamente. gente, né? Tem mais do meio. fotos, produção? Ah, Que eu falei ali. Eu sou apaixonado. Então, é a cerâmica que eu falei com vocês. A cerâmica, assim, na verdade, a cerâmica entrou na minha vida com uma prescrição médica, e isso é muito Mentira. verdade. A minha psiquiatra falou assim, sim, porque eu, né, É, eu não tenho, eu todos tenho honra, precisamos. orgulho. Exato, vamos se tratar, Todos, gente. É lógico. Vamos se né? tratar, Porque a gente né? precisa se É tratar. tirar dessa ideia de que você, a maluco, não, querido. A É gente tirar a tem que se ideia de que tratar. psiquiatra é só pra maluco, Exato. não é? Não, é tirar a ideia de que ninguém tem problema. Por É, favor, todos exato, temos exato. e precisamos de cuidado pra aprender a cuidar dos outros. Aí a Ju Ponto. falou assim, Pedro, além de você gastar sua energia cinética, que é essa energia do Sim. corpo, Uhum. você precisa gastar a energia mental. Uhum. Aí ela falou, cara, faz uma cerâmica, você tá em São Paulo, no interior e tal. Eu falei, tá. Nossa, o link Vamos, foi assim, né? tipo, veio como É. uma prescrição médica, né? É. E tipo, pá, Aí ela surgiu. falou, faz uma cerâmica. Eu falei, beleza. Aí fui procurar, cara, não sei se é impróprio falar esse horário, quando eu meti a mão no barro, eu senti uma energia. Uau, cara. Que eu falei, cara, é isso. E aí depois, o que eu me arrepio inteiro quando eu conto essa história, e depois, quando eu fui descobrir realmente o porquê que eu realmente tenho uma conexão muito forte com o barro, eu fui descobrir que eu era um cigano numa vida passada, Uau! ceramista. Gente, você fez análise de vidas passadas. entender Gente, eu sou da onde doido pra que fazer, vem. já quero esse contato. E Por faz favor. muito sentido, porque assim, eu não quero parecer que eu sou melhor que todo mundo. Uhum. Eu fiz 3 aulas e eu já sabia fazer tudo.
Gente, que Eu, massa. Já tava ali em eu resgatei, você. eu só resgatei nessa vida. Você só reativou alguma coisa que minha já vida. estava Então, ali. por favor, Ju, obrigado, meu amor. É. Obrigado. A gente Gente. agradece muito, Ju, por isso. E essa peça aqui, que é a peça, que é a coleção Resgate, ela foi exposta em Milão, na Feira de Milão agora esse ano, que foi muito legal. Ela foi para uma galeria em Londres também, que a galeria gostou, me representa lá com essa peça. Gente, que linda. Muito gostoso Uau, ouvir isso. uau. E a coleção Terra também, eu sou apaixonado. linda, achei linda. Ela é toda linda. handmade. E fala do também. Tetris também, que é... Então, o Tetris é uma história muito engraçada, cara, que é até um link legal pra eu falar da Empório Brasil Designer Gallery, Ah. que é agora que a gente vai legendar esse Ih, vídeo. a partir de adoro. agora, você ó, já aperta aí, pega o seu dicionário, que vai começar aqui o aulão. Eu vou precisar do missionário com certeza. Ah, dá uma palhinha de inglês pra Pedro, rapidinho. Eu dou. Speak with me in English. How are you? I'm fine. Good morning. Good morning. The books on the table. Pronto, acabou It's meu fine, repertório. it's O carrinho Tetris, ele foi... Só pra contextualizar, eu nunca quis ser um designer igual aos outros. Sim. Tem muita gente boa, e pra mim é desleal eu querer me comparar e me adequar e entrar Sim, naquele mundo sim. ali. Então, na minha cabeça, eu sempre pensei assim, eu vou ser um designer diferente, eu quero projetar objetos diferentes. E a minha carreira, ela sempre foi pautada em cima disso. Com isso em vista, em mente, eu queria fazer, com muita referência ao Mondrian, que eu sou apaixonado. Ai, eu falo muito né? Adriano. Mondrian, eu sou apaixonado por toda a escola Bauhaus, que veio Mondrian, Sim. pelo Marcel A Bauer, que foi importância amigo da de escola Mondrian. Bauhaus. Enfim, toda essa galera eu quis homenagear e quis fazer um móvel onde tinha tudo. Um Tetris, literalmente. Uhum. E quando eu fiz essa peça, eu tava assim, nossa, é incrível, ela vai bombar, vou vender, vou ficar milionária. Nada. Isso é um absurdo. Isso eu nunca vou me perdoar, porque é a peça que eu Nada. amo. Eu vendia, eu criei essa peça, sei lá, uns 6 anos. Eu vendi uma no Brasil. Sério? Uma. Calma que vem história. Ah, tá, adoro. Aí, quando rolou essa representação em Miami, lá na Empório Brasil Design Gallery, eu falei, bom, eu vou selecionar os meus móveis mais diferentões, Uhum. mais coloridos, que eu acho que tem muito mais a ver com lá, e vou colocar. O carrinho Bar Tetris foi. Uhum. Menino, na exposição, ela fez um sucesso. Uau. Ela vendeu tanto que eu fiquei assim, gente, é isso. É isso. Não é que a peça não deu certo, ela só não estava inserida no público correto. Uhum. Não tava no lugar certo. Então a gente vai entendendo, assim, claro, com muito tempo e muita porrada que a Sim. gente sofre Aham. na vida, que, cara, não é que você desenhou errado, você desenhou certo, mas pro público errado. Você prospectou de uma maneira que não estava Sim. valorizando a sua própria Exato. peça. Tanto que o Biombo Joaquim é uma peça que eu vendo pra cacete aqui, pra caramba, desculpa. Ah, não, pode falar à vontade. Pra caramba aqui, e lá eu vendo pouco. Não é que eu não vende, mas eu vendo pouco. Sim. Uhum, em comparação Então, com as suas outras peças, né? E as peças que eu mais vendo são as mais loucas lá. Sim. Isso eu tenho Isso certeza. é muito legal, porque Ah. o seu trabalho, a sua arte, ele é muito diversificada. Uhum. Então é muito bom isso, porque assim, cada peça vai se encaixar num público específico. Sim. Isso é muito bom. Você não vai. E ter essa consciência de que assim, eu não vou vender a mesma quantidade de peça Uhum. no mesmo lugar, isso só enriquece o seu trabalho. Exatamente. Porque não fica uma mesmice. Você cria uma Exato. autoridade como um profissional versátil, né? E também mostra a evolução do seu trabalho, né? E eu Cria um gosto- portfólio misto. Não, e Isso eu é muito gosto de legal. caminhar por todos os setores. Cara, eu agora fiz a luminária Dani, eu nunca Essa tinha feito luminária do luminária. Pedro Galazzo é linda. Pelo amor de Deus. Quantas cores, amigo? Você falou, eu fiquei chocado. São 10 cores. 10 cores. E o Não nome? tem Por que o como nome? Por que dizer. o nome? Ai, foi uma homenagem à minha irmã. Ah, Manda um beijinho, Dani! manda um beijinho. Quanto tempo! Você sua conhece a linda. Dani, né? Claro, Óbvio. Todos claro. conheceram Dani na mansão Galazzo. Claro, Dani lá. Aí Eu eu lembro do quis. carro que tinha o cílio. Qual era aquele carro do cílio? É, oncinha. Era tudo de oncinha, era oncinha. Mamãe tinha um carro onde os estofados eram todos Era de de oncinha. oncinha, eu lembro bem desse carro. E aí eu queria fazer... Bom, primeiro eu queria fazer uma luminária, que eu já estava decidido que eu ia desenhar a luminária, o que eu queria desenhar. E eu queria realmente fazer uma peça para homenagear a minha irmã. E aí nasceu a Dani. Maravilhosa. Linda. Ela traduz tudo que eu sinto. Eu acho que ela é leve, ela é cartesiana, ela é Uhum. transparente, ela tem uma certa fluidez. Eu consigo carregar ela para todos os Sim. lugares. Então eu coloquei todas as características que eu enxergo na minha Cara, irmã que na lindo, lindo cara. isso. Que lindo. Que Parabéns. homenagem. Eu acho a peça maravilhosa. Nossa, ela chorou. Depois É, eu conto. ai, adoro. Porque deve ser uma emoção, eu falei, né? chora. Eu também gosto Chora que chore, mais, né? eu gosto que Chora chore mais. também. É. Mas assim, é muito legal isso, né? A gente sempre fala
aqui no nosso programa, que arquitetura é emoção. Que ela é sentimentos, ambiente, né? Como a gente fala muito sobre ambientação, o ambiente tem que refletir um sentimento. E é muito legal reforçar isso hoje, de que o mobiliário, as peças, né, que a gente compra, às vezes o cliente fala assim, ai, esse adorno é caro. Mas ele é importante porque ele transmite essa sensação. É o conceito do que a gente projetou. Exatamente. E olha isso, você olhar para uma peça e a partir do momento que você fala porquê dela, você consegue enxergar todos os sentimentos que você diz através da peça, né? Primeiro assim, tem uma distância muito grande entre aquilo preço e valor, né? E as pessoas normalmente não sabem diferenciar isso. Exato. Então, assim, é caro baseado em quê? Em quê? Não é caro, você não pode comprar. Exato. Então, às vezes, Ou você às não vezes dá o pode- valor Isso que eu ia que falar, aquela... né? Às vezes pode parecer duro, rígido, mas é uma grande verdade. Eu gostaria muito de ter um Ascanio na minha casa. Eu não posso comprar. Sim, E eu não vou falar que o quadro dele é caro. sim. Não acho que eu Claro posso que não, comprar. é óbvio. Então, por exemplo, uma peça de cerâmica, uma luminária. Nossa, que caro. Não, desculpa, não é caro. Ela tem o valor Tem dela. o valor dela, Você, exato. infelizmente, que não Você pode não comprar. pode Sim, precificar minha arte, sim. né? Tipo, a minha De produção, jeito minha nenhum. criação, meu Cara, trabalho. Como se precificar arte? É muito aberto Sim. isso também. No mundo da arte é muito difícil também. Com certeza. E assim, eu quero pegar o gancho desse assunto, né? Que a gente passa por essas situações onde a gente especifica um produto e o cliente não absorve a ideia, porque nem sempre eu não pode comprar. Às vezes pode, mas não entende o valor daquilo ali. Porque tem isso também. Mas é o nosso papel, né? Que o meu não, graças a Deus. a gente tem que, Se a livrou gente tem disso, que né, Pedro? direcionar. Eu acho que o papel do arquiteto Sim, é direcionar e explicar para o cliente. apresentar. Exato. Nós passamos por isso, né? A Bivolt com o cliente com uma poltrona mole. A gente queria colocar no projeto, o cliente de cara olhou, é linda, quanto é tanto? Deus me livre, a hora que ele sentou na poltrona e sentiu. Eu entendi, E aí né? ele foi estudar. Legal. Eu achei isso lindo, eu agradeço muito a ele por isso, que isso pra mim tem que ser um exemplo pra todos os nossos clientes. Ele foi estudar a poltrona mole, e aí no dia seguinte ligou assim, louco, gente, ela é maravilhosa, ela tem um livro sobre ela tá exposta no mundo inteiro. Eu falei, isso, você não vai ter na sua casa só uma poltrona, vai ter uma poltrona e vai ter uma obra de arte. Não, ele vai ter um pedaço da história. Exatamente, da história do mobiliário mobiliário brasileiro. brasileiro. E E aí que só ele se entendeu valoriza, e comprou. né? São peças Exatamente. que têm um valor, aí a ele foi longo prazo. ele foi nessas plataformas de produtos usados e ele falou assim, gente, mas uma poltrona dessa usada tá quase preço da nova. Eu falei, é isso. Não é que ela tá cara ou barata, é porque ela tem valor. Exato. E você tem que entender. E ele entendeu o valor da peça Ai, e ele comprou. comprou Ai, duas, ficou apaixonado. Ele acabou se mudando, depois a gente fez a segunda casa dele, ele falou assim, as moles vão? Eu falei, claro, as moles são Óbvio. parte da sua vida Por agora. favor, né? Tá aqui, parte da sua casa, da sua história e do mobiliário brasileiro. Sim. Então, mais do que nunca, ela vai ficar como herança pra você, sabe? Para os seus filhos e tal, que você passe para as gerações futuras a importância do mobiliário brasileiro. Que não é só uma poltrona, tem toda uma história, Sim. um conceito, né? Um estudo em cima daquilo ali. Uma e um comparação marco. legal que eu gosto de fazer para os meus clientes, né? Eles sempre têm peças de acervo pessoal. Um móvel que era da minha bisavó. Um quadro que foi feito. Se ele consegue dar valor para aquela peça, se tem sentimento, se tem Exatamente, importância para ele, exatamente. quando você faz o link, né, para Trazer essa qualquer aproximação peça também, né? assinada, Sim. qualquer móvel de destaque, qualquer adorno, e você faz esse link, você compara a sensação, o sentimental, e o cliente, ele te entende. Sim. Então é muito diálogo, é muito você Sim. ser comunicador e, né, não, vai ficar lindo, você precisa de uma peça de destaque. Não, você Mas, precisa olha, ter valor, agregar valor. Sim, mas nem sempre a gente consegue fazer, né, que o Sim, cliente é entenda. difícil, E a é gente difícil. passa nessa profissão por altos e baixos. Sim. Então, assim, eu preciso, Pedro, entrar num vamos lá. ponto que, Ai, assim, meu é Deus. importante pra gente, porque, assim, é muito legal. Eu achei lindo, assim, que eu já conheço, mas todo mundo entende a sua história e a sua grande história, porque você teve uma busca por conhecimento, Sim. sair da bolha, tentar novos horizontes, que eu acho que Sim. isso é fundamental, mas não é só glamour, né, amigo? Querido. Não, Glamour é 20%. Tudo isso? Isso que eu ia falar, né? Não, Porque é Pedro 20%. Galado. É porque eu sou curador. Então o curador, ele também vive de glamour um pouquinho. Claro, E aí, acho que os 20% claro. sei. O resto é só B.O., Mas aí, só B.O. então, a pergunta que não quer calar, Pedro Galazzo. Nessa obra tem B.O.?
Não só na obra, mas como nas peças de Ah, móveis também. então Maravilhoso, conte pra gente. Porque, por exemplo, dos meus grandes motivos de querer sair da arquitetura é, gente, eu preciso sair desse mundo que é muito B.O. É muito B.O. Eu quero ir pro móvel, que móvel não tem B.O. Gente, são os mesmos B.O. Doce Quer ilusão, dizer, né? São as mesmas quantidades de B.O., só que são B.O. outros diferentes, BOs, né? né? Gente, tem B.O. em qualquer lugar do Tem, mundo. não tem jeito. Clientes, aceitem. Tem Aceitem. BOs. O que a gente sempre fala que a diferença é a contratação de um profissional do seu lado para resolver os Ah, com BOs. certeza, com E a certeza. diferença de um profissional tá justamente na hora de resolver esses BOs. Sim, Marquinhos. bem assessorado com parceiros, que é sempre importante a gente ressaltar Sim, isso. Sim, as parcerias são sim, fundamentais. Cara, o que eu amo escutar é assim, quando eu fazia arquitetura, cliente falando assim, terminou a obra, um estresse do caramba. E aí o cliente fala, nossa, me arrependo amargamente de não ter contratado gerenciamento. Sim. E eu adoro falar, eu avisei. Ah, eu também. Olha a importância do gerenciamento, pessoas. Aceitem, é fundamental necessário. para minimizar BOs e quando eles acontecerem a gente tá preparado Claro. para resolver. É uma e quando o cliente não economia quer que não geren... se ganha. quando o uma cliente não economia quer que se gerenciamento, ele não, eu me viro, ele não vai se virar. É porque Ele no- vai ligar pra É gente porque mesmo no assim. início pode parecer mais caro, porque há um valor ser Sim. cobrado para gerenciamento. Mas, cara, se botar na ponta do lápis todos os BOs que não iriam ocorrer com o gerenciamento, meu, é 2 vezes mais barato. Com certeza. Tivemos Com uma certeza. convidada aqui que falou: se o cliente parasse para pensar que nós somos a parte mais barata da obra, que o nosso serviço Olha, se paga ao longo de todo o processo, Tem uma seria coisa excelente. também que eu gostaria de falar. Fale, Ei, adoro. Cara, isso é mal nosso do brasileiro mesmo. O cara compra uma casa de 2 milhões Uhum, e aí vai contratar um pintor. O pintor, sei lá, cobra 12 mil reais. uhum. Nossa, que caro! Cara, não é nem 1% Não da é sua nada. casa, Uhum. do valor que você Não é pagou na sua nada, casa. não é nada. Como é caro? fica aí o questionamento, Por né? que é Essa caro? comparação de valor. Ah, porque Por eu quê? gastei todo o meu dinheiro na casa. Por que você não pagou 1 milhão numa casa e deixou 1 Exato, milhão? pra Porque investir, quer ostentar. é lógico. Então, cara, é um caminho lógico. muito complicado. Muito complicado, muito complicado. As porque- pessoas dão todo o dinheiro e ficam comendo alface pra E- morar não, numa e- casa e- incrível. e, amigo, De a viver gente- de status, a gente né? faz- Eu ia falar isso aqui. Ah. Mas é uma crítica muito construtiva Sim, que eu tenho em relação sim. É um a... pensamento, é uma aí reflexão esse- a ser feita, Aí, Pedro. é que Acho o que é ser isso. humano ele é muito complexo. Tipo assim, eu quero ter um carrão, eu quero ter uma casona, mas falta, não paga conta de luz, Qualidade falta de comida, vida, qualidade cadê? de vida é um horrível. Não, e assim, uma vez uma arquiteta que eu gosto muito, uma arquiteta já bem renomada, falou assim: os clientes estão chorando dentro das suas BMWs. Ou seja, Exato, eles estão exato. passando por apertos, mas Exato. não deixam de ter o carrão, Uhum. a casona. E pra mim, o pior, amigo, é aquele que não é nem aquele que investe todo o dinheiro na casa, aquele que investiu. Tem, mas tem a dificuldade de valorizar o trabalho do outro, Uhum. o serviço do Isso é outro. muito ruim. Sabe, o cara tá ali se dedicando também. E pagaram, muitas das vezes, pagaram um valor um pouco mais alto pelo serviço, tá ligado diretamente à qualidade daquele serviço. Completamente. Vai comprar uma casa de 2 milhões, vai botar um cara pra pintar, que vai ficar uma pintura horrorosa. Valorizem Poxa. aquilo que você não sabe fazer sozinho. Eu já tive muito Exato. cliente que fala assim, não, pintura eu faço. Ah, pelo amor de Deus, gente. Aí eu... Não tem como. Já tive isso. Não, elétrica, instalar luminária, não, eu resolvo. E não vai resolver. Já tive um Não, eu cliente cancelo na que hora. queria É, eu fazer cancelo na um hora. cimento queimado na parede. Eu faço. Ótimo. Eu Pode fazer. cancelava o contrato Pode na hora. fazer. Eu falei, não vai fazer. Quer dizer, pode fazer, então eu tô fora. É isso aí, Eu falei, é isso aí. eu tô fora. Vai lá então, faz tudo só. E não vai Ah. conseguir. Mas eu quero saber dos BOs. Vamos Me ter esse contem BO. os O que BOs. você trouxe pra gente? Cara, eu trouxe 2 BOs muito legais. Adoro BOs legais. Hoje é legal, só que na época, no momento... Agora né? podemos rir. Mas é isso, a gente tá aqui pra rir da desgraça que já foi Alheia, né? resolvida. Eu achei que fosse falar alheio. Eu vou começar com a mesa de 5 metros que eu trouxe, que eu achei muito legal. Mesa de Isso- 5 metros. Ai, isso foi senhor. muito no início da minha carreira. Já dá pra sentir o cheiro do BO daqui, né? É, 5 metros de 5 mesa. metros já deu E o BO. pior ainda, no início da carreira. Nossa. E por isso que eu falo dos meus alunos, gente, especificar ao máximo Sim. um objeto de imobiliário. Especificar é uma arte, porque especificar certo certo Uhum. e ao máximo. Sim. E evita BOs. E aí, enfim, desenhei uma mesa de 5 metros para um cliente. Meu Deus do céu. A mesa ficou, enfim, eu fiz o 3D, fiz o executivo lá. Tudo né, bonitinho. Tudo bonitinho. que eu achava que tava incrível. Hoje eu vejo e falo, caramba, Meu Deus, a gente que passa por merda. isso, né? Olha o que a gente Ah. fazia, misericórdia. E aí eu tinha, assim, pra mim eu tinha especificado uma mesa toda em peroba rosa, toda maciça, enfim, linda, maravilhosa, com uma área externa, não. Quando chega a montagem da mesa, eles fizeram uma estrutura branca, e a mesa custou, acho que uns 60 mil reais. Nossa. Ok,
Pelo produto que era. E pelo aquilo que eu não chocou, imaginava. né? Tipo, a peroba É. rosa, 5 metros. Pelo aquilo que eu ok. imaginava. Aí, na hora da montagem, o cliente me liga. Pedro, acho que tem alguma coisa estranha. Quando liga assim, ainda tá nervosinho. E o quê, fulano? Sem dizer nome. Eles trouxeram uma mesa branca. Ah, Eu pensei, branca? Ele dá um pulo aqui, claro. Agora, tô querido, paro chegando. tudo pra ir ver essa mesa Quando branca. eu cheguei, eles fizeram uma estrutura de mesa em MDF branco. Eles levaram uma fórmica Tá de sacanagem, de cara. peroba rosa pra folhear a mesa em MDF branco Pra área pra área externa. externa. Putz, aí 60 reais ficou caríssimo. 60 mil ficou Eu caríssimo. sentei- Não, né? custou R$60. Tinha que ser... Eu sentei, eu comecei a pensar, rim vale quanto? Né? Meus olhos, passando meus Aquele olhos Pedro lindos. jogando no Google, sobrevivo sem 2 rins. Meu pulmão esquece. Ah, Mas o aquele meu não. rim, ele pode estar valendo ainda. Aí eu fui conversar com um profissional, né? Que de profissional... Depois, Né? Ok. Não, 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 Eu adoro, falei, não, o não. que aconteceu? Ele, Pedro, você especificou peroba rosa, mas você não especificou a técnica construtiva da mesa. Então eu fiz a mais barata. Mas ele sabia que era pra área externa? Sabia. Ah, pelo Não, amor ele de foi Deus, bem né? Safado, né? Aham. Filho de uma... Aí eu falei, como assim, cara? Eu falei peroba rosa, você colocou fórmica. O cliente Meu não quer Deus isso. do céu. Aí ele falou, Pedro, é isso, entreguei a Só mesa. agora que você escutou fórmica? Aquele, né? Ele deu Eu tô cada vez mais chocado. Mais chocado. Ele falou, eu entreguei a mesa e é isso. Meu cliente ficou extremamente Claro. revoltado, com toda a razão. Eu acho que eu errei em certa parte por não ter especificado e detalhado o desenho. Porque o que a gente fala sempre, o óbvio Precisa tem que ser dito. Não Porque as tem pessoas falam, jeito. gente, mas não é óbvio pro cara que vai fabricar aquilo. Aham. E aí eu me vi num dilema de eu ter que pagar uma mesa nova pro meu cliente de 60 mil reais. Aí eu comecei, vende carro, vende um rim, esse dedo pode ir, que eu não Não uso. vai usar tanto. E aí, enfim, aí o bom de ter parceiros incríveis. Parceria, tudo. Liguei pra uma mega marcenaria, incrível amiga minha, e expliquei a situação. Ela falou, Pedro, eu te faço a preço de custo. Conversei com o cliente, não, beleza, eu pago. Ai. Olha que maravilha. Agora, aproveitando parcerias, Então, faz um favor assim- pra mim. Olha pra essa câmera, manda um beijo pra Natália da Vero Conceito. Ah. Nossa parceira do Eu vou fazer podcast. aquele ASMR. Aham. Nath, um beijo. Ah, Olha, que Natália maravilhosa. isso! Amamos você, Vero Beijo, Conceito. Vero Conceito. Nossa parceiraça. Deixando cadê? claro que não foi ela que fez a mesa em MDF Né, pelo com amor tampo de de Deus. fórmica. né? Ela jamais faria isso. Jamais, Ah, jamais. adorei isso. E, enfim, foi um mega BO, tipo, que isso, cara, isso demorou umas 4 semanas pra ser resolvido. De tormento total. Eu entrei numa crise de ansiedade, falei, gente, eu não tenho 60 mil. Como é que eu vou... Era um cliente importantíssimo, que depois eu fiz várias casas pra ele. Enfim, foi um... Ai, mas deu Criou-se tudo uma certo. relação de confiança porque Criou. você estava de frente Não, com e- bons parceiros e solucionando Exato. o BO. Nenhuma outra Sim. coisa. Eu sempre fui muito verdadeiro. Eu sempre sou muito verdadeiro com todos os clientes que eu tenho contato. Então eu falei, olha, é isso. Eu errei sim. Sim, com certeza é importante eu errei. reconhecer o erro. É, porque isso você acontece. aprende muito. E o cliente, muitas das vezes, ele entende e segura a barra pra você. Sim. Mas foi isso, deu tudo certo. A mesa ficou um Ai, escândalo. adoro. Tem mais um B.O.? Tem Ai, um BO. conte, Aí é um conte, BO conte. de imobiliário que foi engraçado. E, cara, esse BO eu me sinto muito honrado. Adoro se sentir Porque- honrado com B.O. Já chegou no outro Pela estado. hein? primeira vez no programa eu me sente honrado com B.O. Aí, um belo dia me chega um pedido de precificação de frete pro Biombo Joaquim. Eu, legal, Pará. Eu, nossa, Pará, nunca vendi pra Pará. Vamos precificar esse frete. Quando chegou a precificação do frete, tava lá, modalidade aéreo, Uhum. modalidade rodoviário, modalidade barco. Uhum. Eu, barco? Barca. Eu, nossa, que Estranho. estranho. É. Total, 7 mil reais. O preço do Biombo, na época, era 6.500. Pagar o mesmo preço do mesmo Aí eu passar pra falei, levar. nossa, o frete é mais caro do que Né? essa. Precisa aumentar o preço da minha Vou peça, levar né? nado, vou levar nado. Aí eu falei assim, aí mandei uma mensagem pra cliente, falei assim, oi cliente, tudo bem? Muito obrigado. Nananana. Porém, o Aham. frete ficou mais caro que a peça. Você ainda vai querer? Uhum. Imagina, burro. Claro, Hoje em né? dia eu nem falo mais É essa. óbvio. Deu tanto que eles É pagam. isso. Aí ela, sim. Adoro. Aí eu, sim?
Tá bom. Aí eu comecei Que a pensar. legal isso, né? Não, Valorizou total. Aí eu comecei a pensar, porra, legal, ela vai pagar o valor de frete mais caro que minha peça, porque ela quer ter minha peça. Sim. Uhum. Mas aí entra o problema do designer autoral. Se qualquer coisa der errado, o custo, o prejuízo Sim. é nosso. Eu comecei a pensar, cara, se esse biombo chega arranhado, quebrado, que é tanta modalidade pra chegar a cada Uhum. dela, que eu vou ter que pagar o frete de ida, pagar o de volta e pagar o de ida de novo. Aí eu falei, Não vale a pena. Não- Mais o custo do conserto da Mais o peça, né? custo da Sim. peça. Aí eu falei assim, olha só, tudo bem, Cliente, eu querida. quero cliente. Querida cliente. Beleza, vamos mandar. Porém, aí expliquei toda a situação que eu falei pra vocês. Não consigo arcar, vai ficar 21 mil reais se Uhum. acontecer isso. Ela, não, imagina, vai dar certo, vocês embalam bem. Eu falei, beleza, vendi. Super otimista, Foi. queria muito, Eu, que vai, bom. vai. Ai, meu Deus. Demorou, acho que 1,5 pra chegar. Ela abre a caixa, ela fala, Pedro... Ah, não acredito. Ai, Odeio não. essa parte. Então, menino, eu comecei... Já como, né? Eu que é? Chegou quebrado. Ah, não, gente, tá de sacanagem. Aí eu comecei, falei... a sorte que eu falei, cara, eu não iria pagar. Só que, cara, a gente fica com a consciência pesada. Claro, Aham. claro. Aí, enfim, a primeira opção imediata é tentar achar algum serralheiro lá Lá na pra região resolver. pra Pra fazer que faça o reparo, né? reparo. Não achamos, e aí a gente chegou na conclusão que ela realmente deveria mandar de volta Nossa. esse biombo. Então ela pagou 6.500 da peça, mais 21 mil reais Meu de frete. Deus Gente, do não é um céu. biombo, é um beombo. É um beombo. Beombo. Adorei, um Meu beombo. Deus do céu. E foi- Mas conseguiu Não, entregar super, depois tá de... super feliz. E aí, por que eu me sinto lisonjeado? Cara, ela queria uma peça Ela queria. minha. Ela Ela falou, queria. não, eu quero ter você aqui na minha Sim, casa. Porque ela reconheceu o valor do seu trabalho. Cara, da isso sua maravilhoso. Pra peça. ter uma noção, isso. ela uma vez ela falou assim, Pedro, se você quiser eu mando entregar. Enfim, eu sou muito rica e tal. Ela Uhum. falou, eu tenho um avião, porque lá, galera, todo mundo tem avião. Aham. Eu tenho, mando. Eu falei, não, fica tranquila. Deixa a gente vai comigo, resolver. deixa comigo. Vamos É. resolver. E ela queria, eu fiquei, nossa, obrigado, sabe? E eu fiquei super feliz. Isso Então, é um reconhecimento foi maravilhoso. um BO, foi um Nossa, estresse, que mas... delícia. Mas um B.O. Nossa, gostoso, é um BO né? gostoso. É um BO Agora, gostoso, assim, cheio de- cara. Tá vendo? Também tem B.O. gostoso Tem, por tem. aqui, Bom de gente. resolver. Bom de resolver. Agora eu quero já partir para um ponto que eu amo muito no nosso programa, que é quando a gente traz nomenclaturas e termos da nossa profissão, Tá. do nosso meio, e que nem sempre o cliente entende o que a gente está falando. Então a gente acha muito legal trazer aqui esses termos, explicar o que é, mostrar com imagens, Uhum. para que as pessoas consigam cada vez mais estarem por dentro do nosso Sim. universo e compreender aquilo que a gente demanda para o projeto, para uma peça, para uma obra de arte. Eu acho que até mesmo para os nossos colegas de profissão, Sim, que é muito que tem normal. termos Não que a somos gente- obrigados a saber de tudo. Sim. Entenda isso, cliente, Exatamente. e assuma isso profissional, Exatamente. né? E o cli- Aceite não, E não o profissional saber também, né, pesquisar. tem o carinho de dizer, olha, eu não conheço, eu vou Sim. pesquisar e eu vou aprender, porque É ninguém isso que sabe o de Pedro tudo. falou, de assumir o Exato. erro, né? Tipo, Sim. o dizer errei é a mesma coisa de não sei. Não sei, vou pesquisar É ser sobre. verdadeiro, gente. É. Porque quando você sabe que você erra e você tenta culpar outra pessoa, É gente, péssimo. isso, a energia só vai piorando as Sim, coisas. e você perde Uhum. credibilidade, você perde parcerias, o cliente fica meio assim. Porque uma hora a galera sabe assim, pô, esse erro foi dele. Então, assim, por que que não tem tá uns erros que assumindo? de Que não é adianta. óbvio que o É erro de óbvio, especificação. é óbvio, é óbvio. Mas esse momento é qual, Avni? Tem legenda? Que legendita tu trouxeste para nós, querido? Cara, eu Conta. trouxe uma legenda muito legal, que é um termo que a gente usa muito, nós designers, Uhum. mas é muito importante para arquitetura também, Sim. porque é uma forma de percepção daquilo que como você vai montar um layout para um determinado projeto. Sim. Uhum. Eu trouxe o mobiliário defensivo. Cara, eu amei, Gente, porque eu não eu amei. conhecia. É, também eu não. não conhecia. Eu adoro quando a gente não conhece. Porque a gente aprende junto. Sim, sim. Então, o que é o mobiliário defensivo? Como o nome já diz, ele é um mobiliário que ele tem que se defender das pessoas. Ah, ele tem que se defender. Ele tem que se Uau. defender das pessoas. Por exemplo, uma cadeira para um restaurante self-service. Uhum.
Quando a gente projeta um restaurante ou quando a gente vai projetar uma cadeira para esse tipo de função de ação, eu não posso desenhar uma cadeira super confortável, também não posso desenhar uma cadeira mega desconfortável. Eu tenho que achar um meio termo que é para fazer o cliente comer e sair rápido. Ele come confortavelmente, mas ele não fica Porém, muito ele tempo. não vai ficar ali na Faz geral. mesa durante Exato. séculos e séculos. Então, Ai, esse adorei. móvel, ele é um móvel defensivo. Uau! Piso frio é um piso defensivo. Quanto que em aeroportos, o piso para você andar depressa é o piso frio e o piso para você ficar sentado estar, né? esperando é o Esperando. tapetinho, que é o... Gente, olha que legal delícia, isso. porque nós não pesquisamos antes pra poder ouvir de Aham. você Não, isso é o muito que legal. era. Que Então, link assim, bom. e aí isso é muito legal porque a gente entende que existe móvel para cada ação e função daquilo que você projeta. Maravilhoso. Por exemplo, cadeiras muito confortáveis, eu vou botar num restaurante onde eu quero que a Que o presença cliente do fique. cliente fique. Agora no rodízio não dá, né? Não, no rodízio Você quer uma que cadeira coma e madeira. vai lá, querido. Rodízio é em pé, gente. Rodízio é em pé. Vocês repararam que em todos os botecos do Rio de Janeiro são aquelas cadeiras mega desconfortáveis? Sim. Porque ele quer lucro. Ele quer rapidez Ele quer de rapidez, giro ele ali quer de giro. cliente. Então, assim, esse é o mobiliário defensivo. Cara, que máximo. Só que ele tem ele pro bem e tem pro mal também. Eu trouxe até uma referência. não sei se produção, Alô, produção, produção. pode colocar na tela, por gentileza, queridos? Então, eu trouxe Olha, a cadeira Gente, José, maravilhoso. que eu criei realmente essa cadeira para ser um mobiliário defensivo, que é para não ter uma longa permanência, Sim. para ter uma curta permanência. E isso é positivo. Só que também as pessoas podem usar isso não tão pro bem, que Sim. eu acho uma sacanagem. Sim. Uhum. Em Buenos Aires, todo o mobiliário urbano da cidade do centro de Buenos Aires, é esse mobiliário que parece acolchoado, mas ele é de cimento. Nossa, eu não lembro Que é disso. um mobiliário defensivo, só que por que eles fizeram isso? Para moradores de rua não dormir nesses bancos. Entendi. Então, assim, Não Pegou é um mal. convite à Pegou mal, permanência né? nem dos usuários Nem e muito do- menos dos moradores das de rua, né? populações de Entendi. rua. Então, assim. É porque o mobiliário poxa, urbano, geralmente as pessoas não ficam, né? Não, Muito mobiliário tempo. urbano É rápido. Então, assim, pra Mas você as sentar pessoas, rapidinho, morador de rua- beleza. Mas eles pensaram, pô, mas se eu botar banco aqui no centro da cidade, vai todo mundo dormir nos bancos. Aí fizeram essa sacanagem. Isso não é um mobiliário defensivo, ele é agressivo, no caso, né? Agressivo, exatamente. Porque ou você dá condições de abrigar esses moradores de rua e dar uma qualidade de vida. E aí Ou brinca com o então, mobiliário querido, defensivo. exatamente, exatamente. Mas aí eu trouxe essa referência porque eu morei em Buenos Aires também e, cara, isso era... Você morou em Buenos Aires? Morei. Não sabia dessa. Eu fui 2 vezes, eu amo Buenos Eu Aires. cismei que eu Aires queria é falar espanhol, e aí... Ah, a eu- melhor forma de aprender morando. Então, aí- Hablas espanhol? Perfeitamente, só hablo cartechano, boludo. sim, Muy bien, muy bien. A mim me E o gusta. programa acaba aqui, muito obrigado, que a gente não consegue continuar. Ai, já hablo Não, é no porque, pra mim, a minha primeira língua é espanhol, obviamente, minha segunda, né, que a primeira é português. Gente, a Sim. Luciana, tu tá aqui. Luciana tá hoje. de a primeira língua dele. A Luciana Gimenez. primeira língua é Entra, espanhol. Luciana Gimenez, pra poder conversar com ele. Surpresa, entra rebelde! Não, tô brincando. Sorry, I thought in English. Não é, que eu sempre quis aprender uma outra língua, mas nunca foi inglês, sempre foi espanhol. E eu tenho Eu família amo que mora em espanhol. Buenos Aires. Aí isso facilita o contato. Facilitou Claro. muito. Eu falei, papai, quero fazer intercâmbio. Sempre papai, né? Papai, a gente ama papai. Você é Mas vem maravilhoso. cá, quando você morou em Buenos Aires, você foi a estudo? Eu fui pra estudar espanhol. Ah, eu fiquei tá. um ano Eu lá também. estudando espanhol. Eu fui fazer um curso também. Tá rindo de quê? Porque Não, tu já desculpa. sabe, né? É, claro, Eu né? ganhei um prêmio, aquela minha amiga Bal. Ganhei um prêmio em Milão. Mentira, eu ganhei um prêmio da faculdade que eu me formei, na Veiga de Almeida. E o prêmio era uma viagem de estudos pra Olha. Buenos Aires, pra aprender a língua. Eu fiquei assim, uau! Que legal. Mas que era, legal. era uma aula de uma semana. Não, Aquele, cara, mas tipo, aprende Mas rápido, não, porque o aprende. espanhol É uma aprende. imersão É uma essencial. imersão legal. Claro que eu entrei no iniciante, então assim, não aprendi muita coisa, porque ele estava dando beabá. Que a ideia a gente entende depois, né? Tudo tem um propósito. É. O curso tem essas parcerias para que vocês depois continuem no curso. É, pra ser bem, assim, pra ser bem verdadeiro, o espanhol é muito mais difícil que aprender inglês. Muito mais. Depois eu aprendi inglês, obviamente, porque Uhum, tinha que aprender. uhum. E eu agradeço eternamente, porque foi isso que me fez ir pra Sim, Oxford. com e depois certeza. Galeria e tal, Miami. Mas o espanhol ele é muito mais difícil, porque ele tem as Sim. mesmas conjugações que tem o Exatamente. Então português. é fácil você se confundir. Não, é horrível você Yes, falar yes. um portunhol, né? Gente, O olha só, portunhol é eu, horrível. nas vezes que fui a Buenos Aires, eu me comunicava em inglês. É, pra é você mais ter fácil, noção. é. Muito mais fácil. Eu pagava mico mesmo. A primeira coisa que eu falei assim: Gente, Porto tira Madeiro, na fueto, maravilhoso. tira na Não, fueto. gente, quando eu Fotito, chego- fotito. Cara, quando eu chego Não, em Buenos Aires, eu faço fueto. questão de fazer um acento muito portenho, porque eu tenho orgulho do meu acento, porque lá é cachechô, Sim. cachau, então, olha, boluda, que tal? Por quê? Rola, que tal? Adoro. Eu lembro de uma história que eu tive, vou contar uma história rapidinho. Lá em Buenos Aires, fui no McDonald's e aí, na época... Doble quarto de libra com queso. Que é o quarteirão daqui. É o quarteirão daqui.
E eu cheguei lá e pedi o meu lanchinho, né? Não sabia falar nada. Foi a primeira vez que eu fui pra Pediu Buenos pelo Aires. número, né? Não foi nem na segunda que eu fui estudar. Eu fui primeiro visitar, meus amigos moravam lá, alguns anos atrás. Fui pedir meu lanchinho e na época, era igual aqui, há muitos anos atrás, o canudo não era entregue na hora do lanche. Tinha uma caixinha no meio do salão que você apertava e saía o canudinho. Enfim, e aí a mulher me deu o lanche, falei assim, queridona, o canudo, querida. Ela o quê? Eu falei, o canudo. Canudo? Canudo! Aí tu vai começar a fazer um portunhol, ela não. Aí fiz mímica, canudo, ela, sorvete. Aí eu falei, não, querida, não é sorvete, não quero, eu quero um canudo. Adoro que o Pedro corrige até pro nome. Adoro, Sorvete. né? A minha aula foi péssima. E Porque aí, sorvete é helado. Helado, E geladeira não é geladeira. Não, de acordo com a minha mãe, de acordo com a minha mãe, é mulher? sorvetito de moranguito. Eu cuspi metade da sorveteria. Mãe, um beijo que eu nunca vou esquecer disso. Dá-me um heladito de frutichá. Não, e ela falava pra mim, sorvete. Eu falei assim, querida, comecei a discutir com ela, tu me conhece, comecei a ficar irritado lá no meio do McDonald's, meus amigos rindo atrás igual uns loucos. E eu falei, minha filha, garotona, eu não quero sorvete não, minha filha, eu quero a porra de um canudo, de um canudo. Meu filho, eu sei que desenrolou isso, quando eles conseguiram parar de rir, de passar mal da minha cara, que eu discutindo com a mulher, eles vieram me explicar o que era. Eu tenho uma história também intensíssima em Buenos Aires, mas eu não posso contar. Vai pros bastidores. Bastidores. Mas é isso, o termo que eu trouxe, que eu acho muito importante, tanto para mobiliário quanto para arquitetura, porque a gente precisa entender também que existem peças que a gente gosta, mas elas não são para aquela função. E Então, enalteça o design da sua peça de mobiliário defensivo, né? Que, tipo, não só tem o conforto, o uso e também toda a estética, não, e né? eu adoro também que as pessoas falam assim, nossa, mas a cadeira com encosto de uma madeira... Nossa, que desconfortável. Não Sim, é. a ideia é essa. Mas não é 100% desconfortável. Foi assim que eu não fiz. é porque eu alonguei o diâmetro do assento, que normalmente é 45. Sim. Eu botei com 50 pra você acomodar melhor a sua Exato. bunda e não precisar sempre recorrer Fica pras preso. Inclusive, costas. você já tá ali na foto mesmo, já fazendo. Exato. Ah lá, Coisa maravilhosa. maravilhoso. Já vem com manual de ele. instrução, gente, né? Comprando a cadeira, você leva o Pedro Galazzo pra sua casa. Algumas pessoas levam. Depende do cliente, né? Amigo, tá delicioso, mas eu quero ir pro quadro final. A gente tem Que é um uma quadro que a gente surpresinha. ama também, porque envolve o espectador. Tá. Então, você que tá nos assistindo, não esqueça, mande seus BOs. Compartilha Tá? com a gente. Vou pedir de novo, sigam a gente nas redes sociais. Mandem DM, direct, Sim, e-mail, a gente liga abre pra caixinha, gente. quando não abrir, manda o direct, não tem problema. E, por favor, se inscrevam no YouTube. Por favor, sigam a gente lá, Né? porque a gente é muito precisa. importante. O Instagram é maravilhoso, mas assim, o Instagram, ele é uma forma de mostrar, mas a íntegra do programa tá no YouTube. A gente E precisa no saber Spotify. até onde tá chegando, né? Se tá Exato, se realmente tá o nosso agradando. público tá consumindo, A isso gente é sabe que tá essencial. agradando? Sabe. Claro, mas a gente eu quero quer mais. mais. Não, tá ótimo, porque eu assisti os episódios que foram o da Natália, eu adorei. A Natália é que bom. maravilhosa. Adorei. Aquele foi incrível, Foi. Natália. Eu amei O demais. feedback do Pedro tava maravilhoso. Tô passando mal. E eu ficar mais Eu quero que o meu seja melhor. Ai, adoro. Competitivo, gosta, talvez um bocadinho. eu sou muito competitivo. Por que choras, Natália? Por que Chora, choras? querida, chora. Por que choras, Veronese? Natália teve legenda em inglês? Não, desculpa. mas Pedro terá. Muita mídia se vira, querida. Vai ter que ter legenda em inglês. Tá? Deixa logo avisado. E então agora? vamos pro quadro Minha Obra, Meu B.O. Produção, lança o B.O. para o Pedro dizer. Dia de fotografar o projeto e o fotógrafo quebrou a escultura mais cara da produção. Como cola? Não cola. Hashtag desespero. Diz, Nossa, Pedro. essa Nem adorei ficou isso, bom, a gente nossa, fala junto, a gente tá maravilhoso. melhorando cada dia mais, queridos. Cara, Aceitem. aconteceu isso comigo, na verdade. Sério? Eu Você falei emprestou com a peça? Eu emprestei a peça. Eu não vou entrar em detalhes, porque Não fala. vai ficar muito não. óbvio. Janaína, mentira. Entra, Janaína, com a cola polar branca. Não. Um grupo de arquitetas. Tá bom. A pessoa... O Me arroba ligaram tá um aparecendo belo aqui dia. embaixo, mentira, né? Me ligaram um dia e falaram assim, nossa, Pedro, sua coleção área é muito linda, a gente quer colocar num evento.
Você empresta? Claro, empresto. Claro. Só que eu entendi que para emprestar objetos, a gente precisa fazer um cheque calção. Sim. Tem que ter. Maravilhoso isso. Não, mentira. Lojas que me emprestam produção, não escutem não, tá, gente? Não, mas aí eu escutem, falo não. pelo outro lado. Pelo outro lado. Então, tá vendo? Vocês são porque tão eu defendidos. escuto esses casos o dia inteiro. Sim. Então, assim, beleza, você quer a peça, só que eu Mas um preciso cheque do calção. calção do valor total da peça. E você, Uhum. beleza, não vai acontecer nada, quase nunca acontece. Show. Sim. As peças foram vendidas nessa amostra. Uau, que bom, pelo menos, Fiquei né? feliz. E aí eu falei, fulaninhos, né? Uhum. Foram vendidas, vocês podem enviar para o cliente que é perto? Claro. Elas quebraram na hora de desmontar. No transporte, no manuseio, pra no entregar manuseio pro pra cliente. entregar. Tá, mas Ai. você tinha a peça pra repor pro cliente? Não, são peças únicas. Ah, Meu trabalho de cerâmica Era tem da que ser cerâmica, muito era a único. linha da Peças cerâmica. únicas. E aí foi um outro BO, né? Que podia ser um BO. Claro. Assim, aí beleza. Aí teve o cheque pra Uhum. descontar. Então, assim, isso foi um lado positivo, tá? Já tava usando o cheque nessa época ou sempre usou o cheque calção? Sempre pedia. Sim. Não, no início eu não pedi, mas depois como eu vi que quebrava, Aham. amassava, não. Você precisou se preciso me resguardar. garantir. Preciso me né? garantir. Então, assim, o que fazer, né? No caso aqui é o que fazer. O que você diria para essa pessoa que quebrou, né? Que não foi de propósito, mas Então, como agir? Pra pessoa que quebrou, se você tá com aquela peça, provavelmente. E os grandes produtores de ambiente, normalmente eles pedem também uma garantia. Então, assim, não é legal quebrar, né? Tem que ter cuidado. Lógico. Mas se quebrar, o seu dinheiro que você deve ter colocado lá pra pegar emprestado, vai ter que ser usado pra repor aquela E peça. quando a loja não pede cheque calção, que se pague pela Então, peça. seria mais polite. Polite. O polite. Vai, Luciana. Nessa Sei hora lá. apareceu o educado embaixo, assim, numa legenda. Seria mais educado você se prontificar a pagar. Sim. Uhum. Aconteceu isso comigo também uma vez, enfim. Então, assim, eu acho que a educação vem em primeiro lugar. Sim. Provavelmente a loja não vai cobrar. Porque uma loja, ela tem esse poder aquisitivo de Sim. não querer cobrar. Sim. Mas eu acho muito educado você chegar, olha, Pedro, eu quebrei, Sim. quanto que custa? De Sim. ser verdadeiro, Olha, né? eu vou te contar. É. Aconteceu com a gente uma vez, com a Bivolt, na nossa primeira produção. Primeiro projeto, vamos produzir. Quebrou Uhum. uma peça. O que a gente ficou? A gente ficou maluco. Falei, cara, Desesperado. e a loja não tinha hábito de emprestar peça. Hum. A gente foi lá e pediu, vim ter cuidado, não sei o quê, pra divulgar a loja de vocês e tal. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu não vou chegar lá e dizer que eu quebrei. O que a gente falou pra loja? Olha, o cliente quis a peça e tá aqui o dinheiro pra poder pagar. Ah, tá, Porque a gente entendi. tinha medo de dizer que a gente quebrou e acaba fechando uma porta. Mesmo que a Sim. gente pagasse, Perder a parceria, fechar uma né? porta. Eles Tipo, sabem que são com eles? Estão sabendo Não, agora, eles não- surpresa! Eles não vão lembrar, tem muito tempo, a loja não vai lembrar. Até porque loja existe? já existe, já aconteceu realmente de clientes comprarem, então eles não vão saber qual é qual. Mas a gente fez isso na nossa primeirinha com medo realmente de falar, quebrei isso, fechar uma porta, então a gente falou, cara, não pedi desconto de nada. Eu falei, o cliente amou a peça, vai ficar e tá aqui o dinheiro, ponto. Depois você aprende que você pode falar a verdade e negociar. Sim. Já aconteceu com a gente, aqui no podcast, Uhum. de quebrar uma luminária da Crystal Lux. Olha. Fabiano, mas eles têm dinheiro. surpresa. Ah, o Fabiano, Eles têm Você tá dinheiro. vendo, né? Tá vendo, Fabiano? Você tem dinheiro, vai comprar umas Exatamente, lindas luminárias sim. pra expor. E aconteceu assim, muito sem querer, gente, com todo cuidado, o plástico bolha, na hora de botar no carro. Juro por Deus, gente. Eu fui falar com a Lorena, virei e tinha um vaso de plantas no saco. A Lorena e a luminária na minha mão. Luminária A gente quebra virou muito. e pra falar e bateu. Fez assim, plá, É. Era quebrou. uma cúpula leitosa fina, É. extremamente Sim. delicada. Aí a gente Quebra chegou muito, lá quebra muito. e falou, olha, a gente quebrou, desculpa. Diz pra gente o custo, a gente acaba. Uhum. Fabiano não disse nada. O que eu entendi? Não precisei Não precisa- pagar. Então, Fabiano, amo vocês. Cristal Se Lux quiser tá no cobrar nosso ele, coração. ó, me manda um Não, WhatsApp se quiser cobrar, que eu cobra o cobro. Pedro agora. Por favor, Não, que eu Pedro repasso agora. a cobrança. Eu fico quietinho enquanto eles ficam passando de um pro outro. Mas é isso, né? Ter o Eu acho que respeito de falar, ó, de falar a quebrei, verdade. quanto custa, quero pagar. É lógico. E tem que Entendeu? pagar. E A aceitem não que ser o... quando a loja entende que Claro. assim, E tem posso uma falar parceria. quando é peças de design autoral, cara, é pior ainda. Com porque certeza. o designer, ele precisa muito daquela venda, aquela peça vai gerar um dinheiro pra ele. Então, cara, se quebrou, paguem. E ressaltar, Pedro, Porque- que nesse caso que você contou, era uma peça autoral que não tinha uma reposição. Não, era aquela única. única. Era Eu tive que ligar pro única. cliente e falar assim, cliente, adoro cliente. Adoro o cliente, né? Quebraram, vou fazer outra. Sim. Vou tentar fazer o mais, Mais possível próximo, Parecida, mas não tem Mas uma mas a garantia de ideia que vai ser primeira igual. é sempre melhor. Aí, enfim, aceitou, ela foi uma querida. Mandei lá pra... Né? E foi. Enfim, clientes felizes, gosto disso. Que bom, que bom. E Maravilhoso. assim, mais do que os clientes felizes,
estamos nós. Ai. Que estamos caminhando pro finalzinho. Não, Foi não, delicioso ter você aqui. Quanto papo gostoso, quanta conversa, quanta troca, quanta informação. E a gente ama isso, sabe? Foi feito a gente rir junto, mas traz informação, traz troca de figurinha. Uhum. E você, com certeza, é um exemplo pra gente, pra quem tá nos assistindo, pra quem quer imergir, né? Exatamente. Tá me zoando, Mergulhar nesse design mergulhar imobiliário. nesse caminho é do bom. design imobiliário, porque é muito legal que, como você falou assim, você faz a faculdade, tem o olhar macro, entende de tudo que é importante e achar o teu caminho. Então, Exato. Pedro Galazzo, muito foi obrigado. Foi maravilhoso. lindo. Cadê? A gente pode fazer isso? Agora pode, né? Agora pode. Tudo, amigo. Problemas Muito com obrigado. Cara, Não, foi maravilhoso. amor. Obrigado. Eu amei, Ah! amei. Vida longa. Que vocês Quer mandar um arrasem. recadinho? Quer mandar um recado? Um beijo pra minha mãe, pro meu pai. E pra você, Sasha. Não, Olha. gente, ó, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vejam todos os episódios nessa Isso, obra tem tem BO. Compartilhem os BOs das obras de vocês, Sim, que eu sei que eles pedem. isso aí. Marca lá no Instagram. Eu não vou compartilhar porque eu não tenho obra, mas se tiver BO Se souber de de alguém, móvel, isso, não, de exatamente. móvel, pra compartilha, então a gente gente. compartilha. Ativa Faça o sininho. stories, isso aí. Como é que é? Exatamente. Ativa o sininho. Ativa o sininho, compartilha, se inscreve, se inscreve no inscreve. canal. Se inscreve no canal. Maravilhoso. E aproveitando a onda de agradecimentos, agradecer Por aos favor. nossos patrocinadores, porque sem eles nós não acontecemos, Exatamente. né? A importância da parceria, falamos muito aqui. Porto Belo Shopping Recreio, amores da minha Augusto vida. e Jéssica, sempre parceiros maravilhosos. De alma, amigos queridos. Obrigado sempre pelo carinho. Se você quer realmente porcelanato de qualidade, querido, não É tem Porto outro Belo. lugar a não ser Porto Belo. E vá até a loja do Recreio que você vai ser muito bem atendido. Já mandamos beijo pra Natália, mas nunca é Manda demais, outro, né? Natália Veronese, da Vero Conceito, móveis planejados de excelência, Sob medida, 100% editáveis. editáveis. Muito obrigado pela participação. Sempre por estar vocês aqui com a gente. estão no nosso coração. Pro Up. Fala da Pro Up, amigo. A Fala da gente Pro própria Up. maravilhosa que tá, inclusive, né? Tem um pouquinho Fez de parte Pedro da na história Pro de Up, Pedro né? também. Eles conhecem meus pais também. Então, tipo assim, caraca, Exatamente. conhece a família inteira. Ah, que né? delícia. Maravilhoso. Pro Up Imobiliário. de Ela Lanterna. conhece os dois Pedros. O Pedro pai e o Pedro filho. Ah, que ótimo. Então, E é beijo pra isso. Miriam, pra Encontrar Lê. mobiliário de qualidade, de excelência, assinado por Interna designers e externa. incríveis. Você vai encontrar na Pro Up. Pormade. Pormade, Jaque. porta e rodapé, Jaque maravilhosa, toda a sua equipe. Então, assim, é o que eu sempre falo, porta é um problema. Então, se você não quer ter problema com porta, querido, vá na Pormade do Barra Abrindo Plaza. portas pra você. Vá conhecer o trabalho deles, que é maravilhoso. São maravilhosos. Porta, rodapé, eles têm um trabalho, assim, muito bom também. Um cuidado até na longevidade do Sim. produto, que eu acho mais interessante. Porque tem todo o cuidado ali com a descupinização, usa um produto que não é madeira no balizar e no, e no Uhum. caixonete para que não passe cupim ou algum dano para a Sim. porta. Então, assim, eles são É uma incríveis. excelência. Crystal Lux. Crystal Lux, Iluminando as nossas vidas. A gente vai convencer um dia a Fabiana a trocar esse slogan, não é possível. Por favor, e eu vou convencer Ah. a Fabiana também a colocar as luminárias de Pedro Galazzo para serem vendidas na Crystal Lux. Vamos marcar um café de Pedro Galazzo com Fabiana. Vamos negociar, Fabiana. Aí, Fabiana! Então, botando você na boa. Nosso querido amado que fez aniversário esses Isso, ó. dias. Parabéns, Felipe Ribeiro Felipe Arte. Ribeiro Arte. Essa obra atrás é Dá uma uma obra olhadinha. do Felipe Ribeiro. Agora, Pedro, por favor, chega um pouquinho pra trás. Pose com a obra, Pose com por a favor. obra, por Ó. favor. Olha que lindo. Que Ele é isso, gente. Comprem. Sim, ele é especializado em paisagem. As fotos Amei. são ele que faz as fotos. Todas têm selo, registro, assim, é um trabalho incrível. Eu amo, ele faz, assim, o olhar dele sobre a paisagem, Uhum. sabe? Ele também se adapta ao seu pedido. Sim. Então, ele é um excelente artista, é um fotógrafo maravilhoso e tá com a gente aqui no podcast. Felipe, obrigado, parabéns! Muitos anos de vida na sua vida e na nossa vida do podcast, Por tá, favor. gente? Tenha sempre com a gente. Agora chega. E aí, vem cá, Chega me aqui, fala ó. uma coisa. Gente, tá bonito, Pedro? Você gostou Olha do isso nosso daqui, Estão ó. lindos. Ori, já sei. Brasil! Ori! Nossa patrocinadora novinha, acabou de sair do Gente, forno. olha isso. Olha, Amigo. gente, loja de Ipanema. As meninas maravilhosas. O Ai. atendimento lá
É uma Amigo, coisa de vou louco. te levar lá que você de vai louco. ficar... Eu adoro moda. Tem uns kimonos, tem umas coisas que você Ah, vai eu adoro. amar. Eles têm um trabalho também excelente, fabricação própria, bem brasileirão mesmo. Conta a história do tecidos Brasil através maravilhosos. dos produtos dele. É uma loja que você já entra e fica apaixonado e fica em Ipanema. E ela faz uma consultoria pra você. Ela monta o seu look, ela Monta fala o sobre o seu seu look. estilo. Ai, É uma que legal, delícia. que legal. E o que eu Aliás, acho mais... Já fez peças de moda? Então, cara, é uma coisa que o Roberto me pede o dia inteiro. Quem é Roberto? Roberto é meu galerista da Empório Ah, Preto tá. Galera. Beijo, Ai, Roberto. Beijo, Alessandro. Ah. Ele me canta o dia inteiro e fala, Pedro, vai pra moda, vai pra moda. Só que, cara, eu acho que eu não sou tão... Vamos te tão- apresentar a Ori Não, eu pra prefiro... ver se eu for, rola... primeiro eu vou fazer alguma especialização em moda pra Ah, depois... meter sabe o que eu dedo acho ali. legal da Ori, A que você Ori vai vai amar esperar. também? A Ori, ela trabalha com as peças sem gênero. Ah, eu amo Que a é Gênero. maravilhosa, Para Gênero. todos, Se puder para falar todos. dois designers que eu visto muito, que Por eu amo, favor, que é o pode Jay falar. Bogo, que é um grande amigo, que ele faz essa moda a gênero. E Uhum. tem o Hugo Zuba também, que é um querido, faz, que eu visto eles pra caramba. Eu amo. Patrocinem a gente, máximo. patrocinem a gente. Nossa, esse vestido do DJ, É inclusive, maravilhoso. Que tá maravilhoso. É, eu Pedro amo. saindo do carro hoje, Foi gente. incrível, Tinha que ter foi filmado. incrível. Tá maravilhoso. E, cara, assim, e realmente, sem essa galera É, aqui, a gente claro. não Não seria existe, não possível. funciona. Então, Ori, muito obrigado. Eu tô muito lindo. Só não sei se vou devolver. Acho que eu vou fugir com todas as roupas. Exatamente. E vamos levar Pedro lá pra conhecer o espaço de vocês, que assim a gente Pode vai. ser um BO de obra, né? Ih, rasgou. Rasgou aquela, né? Devolve que eu costuro. Não, mas rasgou muito. Gente, então ficamos por aqui. Foi lindo, Ai. maravilhoso. Uhul, Pedro! Obrigadão, Arrasou, Pedro. arrasou. Foi perfeito. Eu amei. Vocês amaram, né? Que eu sei. Então, obrigado pela audiência, por assistir. E E fiquem divulguem. ligados.